Pronto, iniciado. Vamos para cá para o trabalho. É o seguinte. Ele quer, nesse caso, que desenvolva o binômio, né? Desenvolva esse binômio aí, 1 menos x ao quadrado elevado a quarto. Como é que a gente vai fazer? Você vai utilizar aquela formulazinha do binômio de Newton, que a gente explicou lá na sala. Deixa eu... Lá nas aulas, né? Na sala não. Deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou esboçar uma ideia aqui, eu vou colocar ela no... Melhor colocar ela no OneNote, que dá para eu rabiscar, certo? Tirar o compartilhamento da tela. Eu vou jogar ela aqui. Tem só 30 segundos. Pronto. Prontinho. Estão vendo, né? As questões? Pronto. Ó. Essa primeira, você vai fazer o seguinte. Você vai usar aquela fórmula do binômiozinho para desenvolver ela, certo? Como é que você vai fazer? Você vai colocar quem vai ser o n. O n é 4, né? O n sempre será o número do expoente. Então você vai fazer combinação de 4 com 0 vezes. Aí você vai botar o primeiro termo elevado, não, elevado a 4 e o segundo termo, que é menos x quadrado, elevado a 0. Mais, aí você vai fazer combinação de 4 com 1 vezes 1. Aí esse termo aqui você vai diminuir 1 e vai aumentar 1 nesse. Então vai ficar 1 à terceira menos x quadrado elevado a 1. Mais 4, 2, né? 1, mais uma vez, diminui 1 nesse, vai ficar 1 ao quadrado, e aumenta 1 nesse. Vai ficar menos x quadrado ao quadrado. E assim sucessivamente, até você chegar no último termo, que é quando esse número aqui de baixo é igual ao de cima. Quando você chegar no 4, combinação de 4 com 4. Aí esse é o último termo. Você desenvolveu o binômio, aí agora é só fazer essas contas. Você vai fazer essa combinação e resolver cada potência aqui, certo? Desenvolver o binômio é isso, é você fazer essa distribuição, né? E fazer essas contas. Beleza? Tranquila a primeira? Deu para entender? Todo mundo viu, né? Não sei se alguém não está vendo. Deu para entender, professor. Pronto, beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém não tiver entendido, pode colocar aqui no chat, tá bom? Professor, explica de novo. Professor, não entendi. Que aí eu reforço, tá bom? Bem, vamos para a segunda. Deixa eu só apagar aqui. Aí a gente vai para a segunda. Na segunda questão, ele pergunta qual é o termo independente de y no desenvolvimento. Y vezes o y mais 1 sobre y elevado a 7. Para você descobrir o termo independente, você tem que utilizar aquela formulazinha do termo geral, né, que fica combinação de n com p vezes o primeiro elevado a n, o primeiro termo elevado a n, vezes o segundo termo elevado a n menos p. Ok? E aí o que é que você vai fazer? Você vai substituir. O primeiro termo a gente já colocou é y, o segundo termo a gente já colocou, e o n no caso é 7, aí você vai substituir. E aí você vai utilizar da forma que eu fiz lá na aula. Você volta lá no vídeo e dá uma olhadinha para ver como foi que eu fiz. Você vai tentar escrever isso daqui na forma de uma única potência, certo?
na forma de uma potência única. Ok? É isso mesmo? Deixa eu só conferir se o termo geral é isso mesmo. Eu acho que tem alguma coisa errada nessa fórmula. Tá trocado aqui, sabia? É o seguinte. A fórmula é isso aqui, ó. Apaga. Aí. A fórmula é isso aqui. É N menos P aqui. E aqui é só o P. Ok? N menos P e P. E aí o que é que você vai fazer? Como eu disse, você vai trocar N aqui por 7. Aí você volta lá na aula, vê como é que a gente faz. A gente vai utilizar umas propriedades de potência aqui para transformar isso aqui que está circulado numa única potência de base y. Ficar y elevado a alguma coisa. Ok? Aí o que é que vai acontecer? Você vai tentar descobrir o valor de P para que essa alguma coisa que está aqui em cima vai ficar uma expressãozinha matemática, sei lá, 7 menos 2P, por exemplo, né? Essa expressãozinha matemática de maneira que isso que está aqui em cima seja igual a zero. Então, você vai descobrir o valor de P para que essa expressão aqui de cima dê zero. E aí você vai analisar quem é esse P. Aí você vai substituir aqui e vai fazer as contas para mostrar quem é o termo independente de y, se ele existir. Certo? O termo independente de y é o termo onde y não aparece. Se é o termo onde y não aparece, significa dizer que a potência de y é zero. Porque todo número elevado a zero vai ser igual a 1. Né? Então, em resumo, o que é que você vai fazer? Resumindo a história toda. Joga na fórmula do termo geral. Depois, tenta transformar tudo isso aqui em uma potência de base única de y elevado a alguma coisa. Aí, esse expoentezinho de y não vai ser um número, vai ser uma expressão. Uma expressão em função de p. Aí você vai pegar essa expressão e igualar a zero. Aí vai resolver essa equaçãozinha e descobrir o valor de P. Aí você vai substituir o valor de P e dizer quem é o termo independente de Y. Certo? Só isso. Resumindo a história toda. Entendida a segunda? Alguma dúvida com relação à segunda? Tranquilo? Aí, como eu disse, para mais detalhes, você volta lá na aula, porque eu resolvi uma questão. Não foi igual, porque não é os mesmos números, mas é o mesmo tipo de caso. Termo independente de x lá. Eu resolvi uma desse jeito. Aí o jeito que eu resolvi lá é igual o jeito que você. O jeito, né? Não as contas. O jeito que você vai fazer aqui. Tá bom? Na terceira, nós vamos falar do chamado triângulo de Pascal, né? Essa é a questão mais fácil da. Eu vou até resolver, que ela é bem simples. É a questão mais fácil do trabalho. É o seguinte. Acho que vocês lembram lá do triângulo de Pascal? Eu vou pegar ele aqui e vou botar para vocês. Professor, esse restante que tá ficando aqui é da primeira, né? Em cima, Aonde? tá entre parênteses. É, restante da primeira, que você acabou de explicar na estante. Não, certo, mas tu tá falando de quê? O restante? É isso que eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo o que tu tá querendo dizer. Não, o restante do exemplo que o senhor deu aqui, que ficou, que o senhor não apagou, ou não, faz parte da questão dessa terceira. Não, faz parte da terceira. Isso aqui faz parte da terceira. Aqui, ó. Deixa eu circular pra ver se é isso que tu tá falando. É isso aqui? É Ou é sim, outra coisa? Hã? é sim, é sim. Pronto, é isso aqui é da terceira. O da primeira eu apaguei tudo. Né? A terceira você tem que calcular exatamente isso aqui. Quanto é que vai dar isso aqui tudo?
Aí assim, tem uma forma de fazer, porque vocês sabem que isso aqui é combinação, né? Isso aqui é a combinação, esse primeiro parênteses aqui. É a combinação de 5 com 0. Aí você usa aquela formulazinha de combinação. Isso aqui é a combinação de 5 com 1, né? Aí você vai usar 5 fatorial sobre 1 fatorial, aí 5 menos 1 fatorial, que é 4, né? Aí você vai fazer essa continha. Só que assim, para você fazer 6 combinações, é muito trabalhoso. É mais fácil você usar as propriedades do triângulo de Pascal. Quais são essas propriedades? Não era esse triângulo que eu ia pegar, não. Vou pegar a outra aqui, que fica bem fácil de explicar. Até mostrei na aula essa propriedade. Vitor Gomes. Seguinte, ó. Isso aqui é o triângulo de Pascal até a sexta linha. Eu só quero que vocês percebam uma curiosidade interessante que vai ajudar vocês a resolver essa terceira. Quanto dá essa primeira linha, a soma dos elementos? 1, né? Da segunda, 2. Dessa daqui, 4. Dessa, 8. E assim sucessivamente. Perceba que está dando sempre o dobro. Não é isso? Sempre o dobro. E perceba que esses elementos aqui, o primeiro elemento aqui, o segundo elemento ele vai indicar a combinação de que número a gente está fazendo. No caso aqui é a combinação de 3 com 0, 3 com 1, 3 com 2, 3 com 3. Isso ali são os resultados dessas combinações, ok? Isso daqui está me dando 8. Que 8 é o quê? É 2 elevado a terceira, certo? Né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, como isso aqui está dando 8, que é equivalente a 2 à terceira, e esse 3 é o mesmo 3 daqui, que é o número da combinação, o número da combinação aqui é quanto? Da questão. Não é 5? Estão todas as combinações de 5. Então, o resultado dessa soma aqui é 2 elevado a 5. E aí, se você quiser resolver a potência e botar 32, você pode, mas nem precisa. Basta colocar isso aqui. Então, nessa terceira, é 2 à quinta. Só isso. É a questão mais fácil da lista, usando as propriedades do triângulo de Pascal. Deu para entender por que é 2 à quinta? É só isso. 2 à quinta, pronto, acabou-se. Beleza? Alguém não entendeu ou tá ok? Gente, É, fala. professor, tipo, que cheguei atrasado, como foi que chegou no triângulo de Pascal? No começo, como foi o formato? O triângulo eu peguei lá do slide, né? O triângulo ele é formado da seguinte forma. Deixa eu pegar essa outra imagem que era a que eu tinha usado. Que aí vai ajudar a entender como é que ele é formado. Pronto, é o seguinte. O triângulo, esses dois aqui são o mesmo triângulo de Pascal, certo? Esse elemento da primeira linha é o resultado dessa combinação aqui. Esses elementos da segunda linha são os resultados dessas combinações aqui. Os da terceira são os resultados dessas combinações aqui. E assim sucessivamente.
Então, o triângulo de Pascal ele é a organização, vamos dizer assim, de todas as combinações possíveis de números naturais. E aí, esse triângulo de Pascal ele tem algumas propriedades importantes. Perceba que o número de baixo é igual à soma dos dois de cima. Esse daqui é igual à soma desses dois. Esse daqui é igual à soma desses dois. Esse daqui é igual à soma desses dois, com exceção dos das pontas. Os das pontas sempre serão 1, certo? Esse daqui é a soma desses dois, e assim sucessivamente, certo? Então é dessa forma que o triângulo de Pascal ele é estruturado. Uma outra propriedade interessante é que a soma dos elementos das linhas sempre serão potências de 2. Por exemplo, nessa primeira linha, a soma dos elementos é 1, porque só tem um elemento, né? Então, nesse caso, a soma dos elementos dessa linha é a soma de 2 elevado a 0. A soma dos elementos dessa linha é 2 elevado a 1. A soma dos elementos dessa linha é 2 ao quadrado, que é 4. A soma dos elementos dessa linha é 2 elevado a 3, que é 8. E assim sucessivamente. Então, essas são as principais características, são as principais propriedades do triângulo de Pascal. Então, perceba que o que é que eu quero nessa terceira? Eu quero a soma dessas combinações, não é isso? Para você não ter que resolver todas, tu sabe que esses elementos aqui são as combinações que formam a quinta linha, a sexta linha do triângulo de Pascal. A sexta linha do triângulo de Pascal são as combinações de 5, né? As combinações de 5 vão estar na sexta linha. E aí você vai saber o quê? Que, devido à propriedade, né, a gente sabe que a soma desses números vai ser 2 elevado ao número da combinação. Então, nesse caso aqui, a soma desses termos é 2 à quinta, que é 32. Que é essa última linha aqui, ó. Se tu somar todos esses elementos aqui, isso vai dar 32. Então, você não precisa fazer cada uma delas para somar. Se você souber essa propriedade do triângulo de Pascal, é suficiente. É só colocar a resposta e pronto. Ficou mais claro agora para a turma e Vitor também, que tinha perguntado a origem do triângulo? Ficou. Pronto, beleza. Pronto, então as 3 do trabalho é isso, né? A quarta e a quinta eu posso explicar melhor, como eu já disse, na semana que vem, depois que a gente vê probabilidade, tá bom? E aí a gente vai para as da lista, onde aí no caso da lista eu posso dar mais umas dicas, né, de como resolver, já que não vale nota. Vou pegar ela aqui, certo? Se alguém tiver alguma outra dúvida, quiser perguntar mais alguma outra coisa, fique à vontade, tá bom? Professor, a lista vale nota ou não? Não, a lista vale as presenças. E é Ah, aí sim. onde eu chamo a atenção de vocês para algumas coisas nessa questão da lista. Acho que eu já disse, mas não custa nada comentar. A lista eu não sou rigoroso na correção, tá? Eu não vou olhar no detalhe, cada errinho e tal. Eu vou olhar isso no trabalho. No trabalho eu corrijo no detalhe, cada errinho, cada sinal fora do lugar e tal. Então, assim, se você pelo menos tentar fazer a questão, eu vou lhe dar as presenças. Eu não vou descontar ponto porque você não fez completo. Mas se você ao menos tentou, eu vou lhe dar a frequência como deve ser, tá certo? Professor, mas, por exemplo, a lista tem 10 questões, aí eu só consegui fazer 8. Aí o senhor coloca falta por causa dessas 2 questões ou não? Então, eu coloco, só que eu sempre faço, digamos, um arredondamento para baixo, como eu costumo dizer.
vamos supor o seguinte. Vamos supor que essa lista de 10 questões corresponda a 20 aulas, por exemplo. Que eu dei 20 aulas daquele assunto. Aí, teoricamente, fazendo a proporção, você deixou de fazer 2 questões e significa dizer que você levaria 4 faltas. Certo? Fazendo a proporção como deve ser feito. Só que eu não vou botar essas 4 faltas. Eu sempre dou uma diminuída, sei lá, eu boto só 2, eu boto só uma, entendeu? Eu nunca boto o valor cheio, vamos assim dizer. Eu sempre dou uma arredondada para baixo, tá? Eu faço a proporção, veja, sei lá, são 5 faltas, mas eu não lanço as 5, eu lanço 3, lanço 2, certo? Sempre dou essa puxada para baixo. Porque assim, como você não fez completo, não fez completo. É diferente de quem fez completo. Mas como eu também entendo a questão de que muitas vezes é porque não se consegue, porque ainda restou dúvida, ainda ficou alguma coisa, aí eu dou esse desconto, entendeu? É só uma coisa aqui, tem uma questão errada na lista. A terceira questão tá faltando o expoente aqui, ó. Estão vendo? Aqui, ó. Esse aqui. Tá faltando o expoente desse cara aqui. Corrijam aí, é 10, viu? Podem colocar. Vou colocar aqui. O expoente aqui é 10. Certo? Deixa eu ver o chat, se alguém só... Não, ninguém falou nada. Bom, então vamos nós para a lista, né? Essa primeira dispensa explicações é igual àquela do trabalho. Você vai utilizar o desenvolvimento binomial, né? Vai começar, sei lá, combinação de 5 com 0, vai ficar 1 elevado a 5 e menos x quadrado elevado a 0, né? Aí mais 5, 1, diminui o do 1, vem para 4, e o do menos x quadrado vem para 1, e assim sucessivamente. Até esse cara aqui ficar 5, 5. Aí você faz as contas e resolve, beleza? É igual aquela questão do trabalho. Igualzinho mesmo. Vamos com calma, não tava aqui na do trabalho, não. Oi? Vamos com calma, que eu não tava aqui Ah, é na do trabalho, verdade. não. Vitor chegou depois, foi mal. Então vamos lá. Deixa eu explicar de novo. Vou explicar aqui embaixo porque tem mais espaço. É o seguinte. Deixa eu pegar o lápis aqui. Pronto. Você vai ter que desenvolver isso aqui utilizando aquela fórmula do desenvolvimento binomial. Como é essa fórmula? Você vai colocar combinação de 5 com 0 vezes. O primeiro termo começa elevado a 5, no caso, 1 elevado a 5. Lucas, por que 5? Porque o expoente aqui é 5, certo? Se fosse 10, a gente ia começar com o 10, que é o mesmo número que fica aqui em cima na combinação. E o segundo termo, menos x quadrado, elevado a 0. E aí você vai fazer esse desenvolvimento binomial, aumentando os números aqui, desse número de baixo da combinação, certo? Esse primeiro termo, que é 1, você vai diminuindo o expoente dele. E o segundo termo, que é menos x quadrado, você vai aumentando o expoente dele. Aí vai Mas, 5, professor, 2, oi. mas assim, não é obrigado a botar x elevado a menos x elevado a zero, não, né? Não, não é obrigado não. Se você quiser deixar, deixa. Eu gosto de botar assim, a nível de organização, para saber o que está acontecendo, né? Mas se você Uhum. quiser colocar direto também, porque todo mundo já sabe que isso aqui vai dar 1, né? Aí 1 vezes qualquer coisa é 1. Então, se É. você já quiser botar logo o resultado direto, não tem problema não. Aí aqui você vai aumentando o de baixo, né? No caso de 1 passa para 2. Diminui o expoente desse primeiro termo, que era 4, passa para 3. E o do menos x quadrado vai aumentando, que é 1, passa para 2. E assim sucessivamente. Até que aconteça o quê?
até acontecer o fato de que você vai chegar no combinação de 5 com 5 vezes 1 elevado a zero vezes menos x quadrado elevado a 5. Você vai fazer isso tudo e aí depois você vai fazer as contas. Calcular cada combinação dessa e cada potência aqui, quando e se der para calcular. Certo? E aí você vai desenvolver o binômio. Ficou mais claro agora? Ficou. Não, beleza. Na segunda, nós vamos ter que utilizar, assim como eu expliquei lá no trabalho, nós vamos ter que utilizar a fórmula do termo binomial. Que fórmula é essa? É a fórmula de NP vezes A elevado a N menos P vezes B elevado a P. Quem é A e quem é B? A é o primeiro termo, no caso aqui A é 1, e B é o segundo termo, que é menos 2x. E quem é N? É o expoente do binômio, no caso, 6. E aí como é que a gente vai fazer essa conta aqui? E P seria 0? Não, P ainda não, calma, a gente vai já descobrir quem é P. Aí vamos substituir, a gente vai colocar 6P, o A no caso é 1 elevado a 6 menos P, e B é menos 2x elevado a P. Aí ele quer saber o quê? Ele quer saber quem é o coeficiente do termo x ao quadrado. Então, se ele quer saber o coeficiente do termo x ao quadrado, ele quer saber, na verdade, a gente pode fazer isso aqui, tá? Menos 2 elevado a p e x elevado a p. A gente separa, que isso não é uma multiplicação. A gente pode botar um elevado a p e o outro também separadamente. A gente não pode fazer isso na soma, mas na multiplicação pode, certo? Então, é só ajeitar esse p que ficou esquisito. Aí, o que é que você vai fazer nesse caso? Ele não quer saber quem é o termo cujo coeficiente é x ao quadrado? Qual vai ser o valor de p aqui para que apareça x ao quadrado? 2, né? Então, com isso, nós descobrimos o valor de p. Aí você vai pegar esse valorzinho de p, substituir aqui e vai exterminar as contas. E aí o número que estiver acompanhando x ao quadrado vai ser o coeficiente que ele está atrás. Certo? É isso que você vai fazer nessa segunda questão. Ficou claro? Alguma dúvida? Deu para entender a segunda? Aqui eu já fiz a metade, já disse que P é 2. Já chegamos no valor de P. Aí agora é só substituir aqui, como eu indiquei, nessa expressãozinha aqui. E aí calcula o valor dela, já dá o resultado, pronto, acabou-se. Certo? Mas claro, lá na resolução você bota essa parte aqui que a gente já fez, porque faz parte da resposta. Na terceira, ele quer saber o termo independente de x no desenvolvimento. É a mesma coisa. É a mesma coisa dessa segunda questão, com a diferença que sempre que uma questão de binômio de Newton falar de termo independente, ele já está dizendo quem é o valor do expoente de x. O expoente de x é zero, certo? Então é a mesma coisa da segunda questão, com a diferença de que agora o expoente tem que ser zero. Aí como é que vai ficar o começo? Combinação de 10 com P, né? Até porque o meu A aqui é raiz de 2 sobre x, o meu B é menos x e o meu N é 10, né? Então vai ficar combinação de 10 com P vezes o primeiro, raiz de 2 sobre x, elevado a N menos P, no caso 10 menos P, e x elevado a P, ok? Ok?
E aí, como é que nós vamos fazer aqui? Ah, tá aqui. Como é que nós vamos fazer aqui nesse caso? Perceba que aqui tem x e aqui tem x. Eu vou tentar unificar esses caras numa potência só. Como é que eu vou fazer isso? Acompanhe o raciocínio aqui no detalhe, porque essa parte aqui é um pouquinho complicada, mas é muito importante. Sempre que eu tenho uma divisão ou uma multiplicação com um expoente único, eu posso colocar esse expoente em um e no outro separadamente. Então, eu posso botar raiz de 2 elevado a 10 menos p, e posso colocar x elevado a 10 menos p. Certo? Boto Vou ajeitar esse p aqui. Bota a potência no de cima e no de baixo. Certo? Vezes x elevado a p. Como aqui a gente está tratando de multiplicação, eu posso multiplicar esses caras aqui. Esse por esse e esse por esse. Como é que vai ficar? Combinação de 10 com p vezes. Aqui vai ficar raiz de 2 elevado a 10 menos p vezes x elevado a p sobre x elevado a 10 menos p. Aí perceba que aqui eu tenho uma divisão de duas potências cujas bases são iguais, né? Esse cara circular está dividindo esse outro que eu sublinhei. E as bases deles são iguais, não é isso? O que é que eu vou fazer nesse tipo de caso? Alguém está chegando cedo, hein? Aí nesse caso, o que é que eu faço? Vou repetir essa raiz de 2 aqui, certo? Nesse caso, quando eu tenho uma multiplicação de duas potências que as bases são iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então vai ficar P menos 10 menos P. Ok? Aí aqui como é que vai ficar? 10P, estou só repetindo essa parte aqui. Raiz de 2, 10 menos P. Porque o meu foco é aqui onde tem o X. Aqui eu faço o jogo de sinais, vai ficar X elevado a P. Aqui não tem ninguém subtendo que é mais. Menos com mais é menos 10. Opa, não, né? Aqui não. Menos 10. E menos com esse menos aqui é mais P. Repetindo todo o resto. Estou só repetindo. Perceba que eu estou só mexendo ali no X. O resto eu estou repetindo. Aí aqui eu vou somar P com P. 2P. Até aqui entendido o que foi que eu fiz, passo a passo. Aí agora o que é que eu vou fazer com esse expoente aqui? Eu não quero fazer que isso aqui seja zero. Não foi isso que eu disse lá em cima? O expoente de x tem que ser zero. Por quê? Porque ele está perguntando o termo independente de x. Então eu quero saber qual o valor de p para que 2p menos 10 seja igual a zero. Aí você resolve. 2p igual a 10, passa 10 mudando de sinal. Passo 2 dividindo. P é igual a 5. P é 5. Ok? Descobrimos P. O que é que eu vou fazer agora? Esse valor de P que eu descobri, eu vou substituir aqui, lá na primeira expressão. E aí, com isso, eu vou descobrir quem é o termo independente de x. Tá bom? O maior segredo nessas questões é descobrir P. Depois que você descobre P, você joga lá no começo da questão e termina de fazer as contas. A parte mais chata é descobrir o valor de P. Galera, beleza? Deu para entender essa questão? Ficou alguma dúvida? Porque assim, ela é a mais complicadinha dessa parte de binômio mesmo, tá? Ela é a mais chata. Deu para entender o passo a passo? Enfim.
Podemos ir para a próxima? Eu queria um feedback aí, se deu para entender, se não deu. Emily disse que sim. Pronto, então eu vou passar para a quarta. Se quiserem que eu volte, se tiver ficado alguma dúvida, não se acanhe, perguntem, tá bom? Vou apagando aqui. Eu vou subir essa aula no YouTube, certo? Para depois vocês olharem lá e saberem como é que resolve, tá bom? Por último, não. Por último a quinta, porque a quarta é aquele mesmo esquema da questão do trabalho. Isso aqui não são todas as combinações possíveis do número 4? Então isso aqui é 2 a quarta, que é 16. É só isso a quarta. Ok? Só isso. E a quinta, ele quer saber qual é o coeficiente de x à sexta no desenvolvimento. Aí aquele mesmo esquema. Você vai fazer. Quem é o n? N é 8. A, x quadrado. B, x a menos 3. Aí você vai fazer combinação de 8 com P. Nós não sabemos quem é P, vamos descobrir. Vezes x ao quadrado elevado a 8 menos P. Vezes menos x à terceira elevado a P. Certo? E aí nós vamos fazer como? 8P. A gente, quando tem uma potência de outra potência, a gente multiplica os expoentes. Então vai ficar aqui como? X elevado a 16 menos 2P. Certo? A gente multiplica tudo. E aqui a mesma coisa. Aqui vai ficar x elevado a 3P. Tá bom? E aí, aquela mesma ideia. A gente tem duas potências de mesma base se multiplicando. O que que a gente faz? A gente soma os expoentes. Então vai ficar 8P vezes x elevado a 16 menos 2P mais 3P. Aqui vai ficar 8P vezes. A gente vai somar, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. A fórmula é essa mesmo, né? N menos P. Deixa eu só confirmar aqui. N menos P, V elevado a P. Aí vamos lá. A gente vai fazer x elevado a 16. 3P menos 2P dá 1P, né? Mais P. Ok? Aí como é que vai ficar? Não, eu errei geral aqui. Peraí, viu? Esse menos aqui é no expoente. Aqui é menos 3, aqui vai ficar menos 3P. Por isso que eu tava achando estranho. Isso aqui não, isso aqui vai dar errado. Menos 3P. Com menos... Aí agora sim. Agora vamos fazer a conta direitinho. Menos 2P com menos 3P, sinais iguais, some com certos sinais. Dá menos 5P. Ok? Aí ele quer saber o quê? Qual é o coeficiente de x a sexta? Ou seja, esse cara aqui de cima tem que ser igual a 6. Então, tu vai fazer 16 menos 5P igual a 6. 16 passa negativo. 6 menos 16. Isso aqui é menos 10. Multiplica por menos 1, né? Porque o P está negativo. 5P igual a 10. Passa 5 dividindo. Aí, quanto é o valor de P? 2.
Então, para que o meu x fique elevado a sexta, é necessário que o valor do meu p seja 2. Aí o que é que você vai fazer, já que você descobriu p? Você vai pegar esse valorzinho de p e vai substituir aqui em cima. E vai descobrir quem é o coeficiente. Beleza? Deu para entender? Tranquilo. Deu para entender essa quinta? Ela é mais fácil até do que Meu Deus. ela é mais fácil até do que a terceira, né? Acho que a terceira é a mais complicada. Geralmente quando tem termo independente assim, é a mais chata que tem. Desse tipo de questão. Bom, pois é isso. Expliquei a questão do trabalho, todas, né? De binômio e triângulo de Pascal e tal. Expliquei todas as questões da lista também, desse conteúdo. Acho que dá para vocês fazerem as questões agora, principalmente as da lista, porque todas elas praticamente eu resolvi a metade e a parte mais difícil. Acho que dá para fazer. Eu vou colocar essa aula no Google, no YouTube, certo? Vou subir ela lá para depois, se vocês quiserem consultar quando estiverem resolvendo, ficar mais fácil para vocês. Beleza? Tá bom, professor. Vocês querem tirar mais alguma dúvida, perguntar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Ei, professor, tá lá. Tá cortando, Ian? No, Tá cortando muito. Tá bem ruim. Tá dando pra... Eu só tô pegando. Não tô entendendo nada. sai Pronto, se você quiser escrever, não sei. Não sei como é que tá aí. Ou ir mais perto do roteador, que às vezes é a internet. Não sei. Mas eu fico aguardando aqui, se você quiser falar. Enquanto isso, alguém mais quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? O professor vai tirar a dúvida das outras questões sexta-feira, é? Mesmo horário? Isso. Porque, como eu tinha comentado, não adianta nada, eu sei lá, for usar os conceitos de probabilidade aqui, fazer, ó, essa questão você faz assim, assim, sendo que vocês não viram nada de probabilidade, vocês vão ficar voando. Então, vou deixar passar as aulas, que é sábado e terça, né? Aí, no caso, amanhã. Passar, sábado, vulgo amanhã. E terça. E aí, na sexta, eu explico novamente, do mesmo jeito que eu fiz aqui agora com as de binômio. E no mesmo horário também. Bom, então eu vou parar a apresentação aqui e interromper a gravação, certo?